Shalom, shalom. Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro. Eu quero compartilhar hoje uma revelação muito forte trazida na palavra de Deus sobre autoridade territorial. Na verdade, eu estava preparando um vídeo sobre ativação profética e lendo o livro de Atos, me veio um rema muito forte que está lá no livro de Atos, capítulo 18. Na verdade, Atos, capítulo 1, versículo 18. Está escrito o seguinte, falando sobre Judas Iscariotes. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade. Precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, e foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, esse campo foi chamado de Aceldama, isso é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja nela quem habite, e tome outro o seu bispado. Olha só que interessante. Quando Judas traiu Jesus, ele ganhou algumas moedas, e com essas moedas ele comprou um terreno. E esse terreno que ele comprou com o galardão da sua iniquidade, foi nesse terreno que Judas se matou. E aqui na Bíblia está dizendo que no momento que Judas se matou nesse terreno, esse terreno se tornou amaldiçoado e Judas perdeu o direito desse território. Ele perdeu o direito espiritual de ser dono. Automaticamente, morto, ele já não era mais dono, mas a sua genealogia, a sua herança espiritual foi perdida. E aí o texto está dizendo uma coisa muito interessante. Não haja quem habite nela, nessa terra, e tome outro o seu bispado. Olha, tome outro o seu bispado. Eu fui para o original. E a palavra bispado aqui, ela é episcope, a mesma palavra que se fala lá na frente sobre o bispo, o ministério do bispo. Então o que nós aprendemos aqui é o seguinte: o bispo, ele é uma unção territorial, uma autoridade para você governar um território. Judas era bispo da terra que ele comprou, e no momento em que ele profanou espiritualmente aquela terra, ele perdeu o direito desse episcopado. Isso tem uma confirmação na palavra. Quando nós lemos lá em 1 Timóteo, capítulo 3, ele já vai começar dizendo assim, o apóstolo Paulo, ele diz assim: quem almeja o episcopado, que é a mesma palavra episcope, bispo, quem almeja o episcopado, boa obra deseja. Então veja bem, o bispo da igreja, ele também é um bispo territorial, é uma autoridade territorial. É uma autoridade de tomar conta de igrejas, tomar conta de denominações, tomar conta de templos, tomar conta do patrimônio divino. E olhando o contexto aqui de 1 Timóteo, capítulo 3, você vai ver que Deus realmente, quando ele está falando aqui através de Paulo sobre o ministério do bispo, ele só vai falar de território. Por exemplo, no versículo 2, lá de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, deixa eu colocar aqui na minha Bíblia online, diz assim: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto a ensinar. Então veja, por que hospitaleiro? Porque ele é o representante de um território, ele tem que ter a capacidade de receber pessoas nesse território de Deus que ele está tomando conta. No versículo 3 vai dizer: não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas e não avarento. Porque ele é um representante de Deus num território. Imagina ser uma pessoa com um comportamento agressivo, um comportamento violento. E aí no versículo 4, que governe bem a sua própria casa, criando filhos sobre a disciplina, com todo o respeito. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então veja bem, o contexto é todo de governo territorial. E ele está dizendo, seu primeiro território é a sua casa. Se você não souber governar o seu território, que é a sua casa, como você vai governar a igreja, que é a casa de Deus? Então a revelação desse vídeo é a seguinte: bispo não é um título ministerial. Os títulos ministeriais aqui são apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastor, de acordo com Efésios capítulo 4. Não tem nada de errado você chamar um líder religioso de bispo, assim como não tem nada de errado de chamar de reverendo. Não é pecado chamá-lo assim. Mas nós precisamos entender que qual é o significado real dessa palavra bispo. Bispo é um governador territorial. E dentro desse contexto, no fundo, todos nós somos bispos. Todos nós temos um território para tomar conta. Minha pergunta é essa:
Como é que você tem tomado conta do seu território, da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, do seu emprego, do seu ministério, dos seus dons, do seu carro, da sua casa? Porque Judas, ele profanou, ele perdeu o direito porque profanou. Tem muita gente perdendo direito de território porque profana com o pecado. Perde marido, perde esposa, perde emprego, perde dons, perde ministério e às vezes perde até a sua própria alma. Ok? Essa é a palavra de hoje. Agora eu quero te pedir um favor. Faça algo que pouca gente tem feito e traz muita alegria para nós. Comenta aqui embaixo, ó, no comentário desse vídeo no YouTube e também no grupo do WhatsApp que nós temos aí, o grupo de mistérios. Comenta qual foi o seu insight ouvindo essa palavra. E também clique aí para se inscrever nesse canal. Clica no sininho para receber notificações toda vez que nós colocarmos um vídeo novo. Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro e te abençoo no nome do Senhor Yeshua. Até a próxima. Tchau, tchau.